Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Judas, versículo de número 9. É um dos livros menores da palavra do Senhor. Tem 25 versículos, mas eu vou falar sobre o versículo 9. É um versículo muito falado e muito difundido pelos historiadores, pelos teólogos, aonde fala que o arcanjo Miguel se contendeu com Satanás sobre o corpo de Moisés. A palavra do Senhor no livro de Judas 9 nos fala: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu quero dizer, irmãos, que no livro de Deuteronômio 34, versículos 5, 6 e o 7 nos diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 125 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram, e nem perdeu o seu vigor. Aleluias. Também vemos uma outra passagem, irmãos, falando sobre Moisés no livro de Romanos 5, 14, que nos mostra que Deus o ressuscitou e o levou consigo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que há de vir. A importância, irmãos, disso tudo é que Moisés passou a representar os salvos que ressuscitarão e serão transformados, enquanto Elias representa aqueles que serão transladados vivos, sem passar pela morte, por ocasião da volta de Jesus Cristo a este mundo. No Monte da Transfiguração, irmãos, Deus enviou os dois vivos transformados para que Cristo tivesse mais força para passar pelo sofrimento que logo veria. Mas como poderia aparecer, Deus permitir que aparecesse o corpo de Moisés? Talvez se fosse encontrado o corpo de Moisés, as pessoas, os israelitas, os judeus, estariam até hoje adorando os ossos de Moisés, como fazem até hoje com os ossos de Davi. Por isso talvez Deus não permitiu, e Deus o levou. A palavra do Senhor aqui nos fala que até a sepultura no vale na terra de Moabe, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Irmãos, aqui o Senhor, a própria palavra nos fala que o Senhor o escondeu, o Senhor o levou. A escolha foi tanta de Deus, foi para Deus a escolha. Em Mateus 17, 3, eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Deus traz de volta, Deus resgata Moisés e Elias no monte, para que o povo soubesse que Deus ainda estava com eles, que Deus o havia levado. Por isso o diabo quis o corpo de Moisés naquela época. Jesus ainda não havia morrido, logo não poderia ressuscitar ninguém. Deus, apesar, irmãos, do plano da salvação ainda não havia concretizado, usou de seu poder, pois sabia que Jesus ele venceria e nos daria a condição de termos a mesma vida eterna que seus servos. Moisés, Elias, Enoque, eles vivem no céu. Então Deus decide o final dos ímpios e justos, porque Ele é poderoso para tudo isso. Lembre-se disso, que o corpo de Moisés não foi achado porque Deus o levou. Deus o quis assim, mesmo naquilo em que houve com Moisés, mesmo na sua ira no final dos tempos, mesmo na morte do egípcio, Deus ainda estava com ele. Talvez esse processo, aquilo que ele tivesse que passar, já estava escrito e determinado por Deus. Quantas vezes na nossa vida fazemos coisas que muitas vezes nós vamos lembrar depois
E nosso pensamento, nós queremos que nunca tivesse acontecido isso conosco. Mas aquilo tinha que passar por você. Você tinha que passar por aquele pecado. Você tinha que passar por aquele deserto. Você tinha que passar por aquele caminho. Era a permissão de Deus. Porque muitas vezes Deus nos permite que passemos por algo para que nós venhamos crescer lá na frente. Para que a nossa unção ela seja determinada por Ele. Para que o inimigo não fique tentando a todo tempo e mostrando que você está errado. Porque Deus quer que lá na frente você se conserta, você se mude. Então essa palavra é uma palavra que está em Judas, é pequena palavra, não se encontra em quase outros livros falado. Talvez Deus quisesse usar Judas naquela hora, naquele momento, para que fosse escrito a palavra, para que você cresce naquilo e vesse o tamanho do nosso Deus. Você tivesse visto o tamanho do poder de Deus. Aleluias!